Olá, seja muito bem-vindo ao Touch Peace Podcast. É uma alegria ter você aqui com a gente, aprendendo sempre um pouco mais para ter uma vida equilibrada e saudável. Eu sou o Daniel e hoje tenho o prazer de ter aqui conosco o Misael, que vamos conversar sobre a saúde integral. Hoje nós vamos entender a importância desse tema e como que nós precisamos cuidar da nossa saúde como um todo. Então, para enriquecer essa conversa, Misael, vai ser um prazer ter você aqui conosco. Misael, que é psicólogo, um profissional com ampla experiência na saúde mental e emocional das pessoas. Ele também que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, com profundo conhecimento também em criminologia, sexualidade infantil e no combate ao abuso sexual infanto-juvenil. Por isso ele é membro diretor do Instituto Infância Protegida e atualmente se especializa em ciências da religião, ampliando o seu olhar sobre essas dimensões espirituais e culturais da saúde. Além disso, Misael atua como palestrante e supervisor de psicólogos, é autor de cursos sobre diversos temas e também escritor. E o seu livro mais recente, Depressão Não É. Não afunde na ignorância, compreenda e aprenda como lidar. Reflete o seu compromisso em promover uma compreensão acessível da saúde mental. Então, Misael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal da Touch Peace. Com certeza vai ser um papo aqui muito bom e que espero que faça diferença aí na vida de cada pessoa que assistir e que possa acrescentar. E aí queria só acrescentar um título. Sou marido da Amanda, digna de ser amada. Esse é o significado de Amanda, pai da Eloá, que vem de Elohim, Deus Criador, pai do Aslan, né, que é o leão, guerreiro, desbravador, e pai da Lise, né, que significa Deus é juramento. Então, esses são títulos importantes também. É verdade, muito importante, Misael, porque como a gente vai falar hoje aqui, relacionamentos também fazem parte da nossa saúde integral. Verdade. Então é importantíssimo a gente lembrar disso. E antes da gente continuar, eu quero lembrar você que você também pode assistir esse episódio no formato de live no nosso YouTube, você que está ouvindo pelo Spotify, em youtube.com/touchpeaceoficial. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite para poder fazer isso agora. Compartilhe o conteúdo com amigos e familiares para que essa mensagem possa alcançar ainda mais pessoas. E se você está assistindo já pelo nosso YouTube, deixe o seu like, compartilhe nos nossos comentários que nós queremos ouvir você, saber o que você está pensando desse episódio, o que você está achando desse nosso episódio, porque a sua participação é fundamental para a gente. Então, Misael, para começar, explica para a gente qual que é o conceito de saúde integral. Como que Uhum. saúde integral se diferencia da saúde Sim, normal, da saúde sim. do nosso cotidiano? Hoje a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde não somente como a ausência da doença, mas como você ter uma saúde física, mental e psicológica, além de relações saudáveis. Então, isso seria a saúde integral. É você pensar algo para além da doença física. Então, você estar bem com o seu corpo, mas também com a sua mente, com a sua emoção e com os seus relacionamentos. Então, isso é saúde integral. A gente poderia também abranger o aspecto espiritual, que para a psicologia é a busca de sentido. Então, espiritualidade para a psicologia é uma busca de sentido, é uma vida com sentido. Muito bem, então espero que você fique bem atento com a gente nesse episódio para entender um pouco mais dessa saúde integral que envolve não só esses momentos em que a gente passa por alguma enfermidade, luta com ela, mas também como andam os nossos relacionamentos, como anda a nossa espiritualidade, como anda as nossas emoções. Então, tenho certeza que você vai aprender muito com a gente aqui nesse podcast. E Misael, como que uma pessoa pode começar para cuidar dessa sua saúde de uma forma integral no dia a dia? Uhum. O que ela pode fazer na prática ali no seu dia a Sim. dia para cuidar dessa saúde integral? Então, tem um conceito que eu gosto muito, né? O Eric Fromm, ele vai trazer no livro A Arte de Amar.
ele traz ali um aspecto falando sobre como desenvolver um amor próprio. Muitas pessoas falam assim, olha, você tem que se amar mais, mas ninguém fala ou explica como que você faria isso. E ele traz ali alguns pilares, né? Então, para o amor próprio. E o primeiro ele vai falar sobre o autoconhecimento, responsabilidade, então autorresponsabilidade, autorrespeito e autocuidado. Então, com certeza, um ótimo caminho para você ter ali uma saúde integral é começar por esses pontos. Começar por um amor próprio e aí se conhecendo. E aí, para eu me conhecer, eu preciso me debruçar um pouco sobre a minha história, sobre a história da minha família. Então, eu falo que você, para fazer uma terapia básica, você deveria saber disso. Quem são meus avós, ok? Qual é a história deles? Quem são meus pais e qual é a história deles com os meus avós? Então, logo, quais são as feridas deles? Qual é a minha história com os meus pais e quais são os meus traumas, minhas feridas que foram formados ali? Como é a minha história com a sexualidade? Como é a minha história com o outro? Ou seja, como é que eu me relaciono com as pessoas? Procurando atenção, procurando algum tipo de confirmação, procurando agradar as pessoas, enfim. Então você tem aí aspectos do autoconhecimento que já estão numa busca da saúde integral. E aí o autorrespeito é isso, não falar mal de você, não fazer coisas que você não faria com o outro. Então você não trataria uma pessoa mal, então não se trate mal. Tá vendo? Você não vai brigar com uma pessoa porque ela cometeu um erro, não briga com você porque você cometeu um erro. Tente compreender, aprender, crescer com essa experiência. E por último, o autocuidado. O autocuidado é desde isso, né? Olha, faça exames frequentemente, né? Busque uma ajuda psicológica, busque um acompanhamento psicológico, isso é importante. Tá vendo? Cuide da sua saúde básica, cuide dos seus relacionamentos, veja como é que você está na sua vida como um todo. Isso, com certeza, é o começo de uma experiência de saúde integral. Ótimas dicas, Misael. Então a gente vê aí que é um cuidado completo que a gente precisa ter, né? Envolve de fato nos conhecer, conhecer a nossa história, conhecer as pessoas que convivem conosco, a história dessas pessoas, para que a gente possa ter esse cuidado integral nas nossas vidas. Então é algo que eu e você precisamos aprender a investigar para colocar isso na prática e aplicar isso em nossas vidas. E agora, Misael, falando dos aspectos emocionais, você percebe que as pessoas hoje estão cada vez mais ansiosas e com essas dificuldades emocionais? E quais os fatores que você acredita que têm levado as pessoas a viverem assim? Então, no meu livro, inclusive, sobre depressão, né, um primeiro de uma série de livros que vai ser uma coleção Não Afunde na Ignorância, um dos pontos que eu quis trazer é justamente isso. O que ambientalmente pode afetar a nossa saúde em termos atuais? Então, excesso de tela. Então, você ter um excesso de tela prejudica a nossa saúde mental e emocional. Por quê? O excesso de tela produz um aumento da incidência de luminosidade nos olhos, que vai aumentar o nível de cortisol. O nível de cortisol excessivo, ele inflama o corpo e gera ansiedade e também depressão. Então você prejudica a neurogênese, a fabricação de novos neurônios. Então é uma série de fatores que vem então acumulando. Então a nossa mudança, principalmente em relação à tela, dificuldade para dormir. Então, pessoas que não dormem direito também vão ter mais ansiedade, vão ter mais problemas aí na saúde mental e emocional. A má alimentação, então nós temos tem um livro que é muito interessante, que ele fala que nós estamos superalimentados, mas subnutridos. Então nós temos uma alimentação abundante, mas com pouca nutrição, uma nutrição deficiente, né, em relação a vitaminas. E aí, por isso, essa questão do autocuidado, fazer um exame de sangue, por exemplo. Então, muitas pessoas fazem um exame de sangue e vê lá a vitamina B12, está dentro do valor de referência. Isso nem sempre significa que está bom ou que a pessoa está saudável. Então, para você ter um exemplo, até 200, alguns até 187 é aceitável dentro dos valores de referência de um exame médico para a vitamina B12. Mas hoje, artigos que você vai ler sobre o assunto, menos de 490 você já está com um problema, com um déficit de vitamina B12. E aí, quais são as características ou os sintomas disso? Perda de memória, dificuldade de raciocinar, dificuldade de tomar decisões, é, você ter uma perda do que você estava falando no meio da palavra ali, perder uma palavra, esquecer de uma palavra. Então, você vai ter problemas de memória, atenção e foco. Esse vai ser um grande fator.
Então, quando você começa a perceber isso, você começa a entender, então, que nós estamos com algumas deficiências. Então, problemas para dormir, excesso de tela, subnutrição, mau funcionamento do intestino, uma vida sedentária, enfim, nós poderíamos falar aqui desses fatores mais básicos, até relacionamentos tóxicos, pessoas que estão passando por violência, crianças que estão passando por abuso sexual, tudo isso pode prejudicar a saúde emocional e gerar também adoecimentos psicológicos e emocionais. Então, de fato, são muitos os fatores, né, que Sim, podem levar a pessoa a ter esses problemas com ansiedade, sim, problemas emocionais. E você citou aí pelo menos dois que são campeões, né, de audiência aí, que é as telas que todos nós estamos ligados. E é quando a infelizmente. gente fala tela, é tela do celular, tela do computador, Computador. tela da Quanto televisão. mais pixel, pior ainda para a incidência da luz e também desse estímulo cerebral excessivo. Pois é, e as telas acabam dificultando também no segundo que você listou aí, que é o sono. Isso aí. Né? Então as telas prejudicam não só a nossa saúde, mas acabam prejudicando também o sono. Então uma coisa vai somando e se acumulando a outra, trazendo cada vez mais dificuldade Isso aí. para as pessoas. Acordar 2 vezes à noite por mais de 15 minutos, você já quebrou o seu sono. E pessoas que dormem menos de 6 horas também vão ter problemas sérios de irritabilidade, ansiedade e depressão. Muito bem, então você fique atento, cuide das suas telas, cuide do seu sono, cuide da sua alimentação. Só esses fatores já vão te ajudar e muito a melhorar esse seu controle da ansiedade. E, Misael, quais alguns sinais que indicam que uma pessoa pode estar negligenciando essa sua saúde integral? Tem alguns Uhum. sintomas, alguns comportamentos que a gente pode perceber em nós mesmos ou em outras pessoas para alertá-las quanto a isso? O DSM-5, Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, quinta edição, ele vai mostrar que uma das características principais da depressão, ao contrário do que a Maria pensa, não é a tristeza, é a ausência de prazer em atividades ou relações que antes você tinha prazer. Então a pessoa perdeu o prazer de jogar bola, ela perdeu o prazer de ler, de desenhar, de pintar, de colorir, de fazer alguma coisa que antes lhe dava prazer. Então ela gostava muito de passear, de viajar, agora ela não tem mais vontade de fazer isso. Então essas são a característica principal da depressão e que vai incidir sobre outras características. Então perda ou ganho de peso excessivo em um mês, então, ou seja, dentro de 30 dias a pessoa perde ou ganha 5 quilos, não na intenção, né, nem de ganhar nem de perder. Então, isso não é intencional, essa perda de peso. Uma lentificação do comportamento, a tristeza na maior parte do dia pode acontecer. Mas um dos sentimentos que eu acho que é mais predominante na depressão seria a questão, então, do sentimento de inutilidade. Então, a pessoa não se sente útil, ela se sente um peso. E também, agora, uma culpa excessiva desproporcional. E então, no agravo disso, começa também os problemas com pensamento suicida, eu queria não existir mais, eu queria morrer, se eu morresse eu acho que todo mundo ficaria melhor, estou sendo um peso para as pessoas. Então, esses já são o pensamento suicida. Depois vem a ideação suicida, ó, se eu fizesse isso, se eu tomasse isso e tal, a pessoa começa a idealizar alguma coisa, e é a tentativa de suicídio. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que para cada tentativa de suicídio, a pessoa aumenta em 40% a chance de chegar a óbito. Então, não despreze nenhum tipo de tentativa de suicídio. Ah, a pessoa tomou aspirina pensando em morrer. Ah, mas olha só, ainda que a gente saiba que potencialmente isso não vai levar a isso, mas a intenção é que conta. Então, mesmo que ela fez isso com essa intenção, com um baixo, né, possibilidade de acontecer um óbito, nós devemos ter o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de atenção. Não podemos desprezar nenhuma situação dessa. Então, eu creio que você parar suas atividades, a paralisação das atividades, diminuir as suas relações sociais e começar a agora não ser produtivo antes que você tinha essa produtividade, essas são características de um comprometimento da saúde integral, E isso vale para qualquer faixa etária. qualquer faixa etária.
Qualquer faixa etária. Porque pais precisam estar atentos aos seus filhos, se eles começam a Sim, ter esse tipo de sim. comportamento, Isolamento ficar mais social, retraído. não quer sair, evita sair, não quer se relacionar, não quer mais conversar. Infelizmente, a maioria dos pais só prestam atenção quando o filho começa a tirar nota baixa. Então, até o menino não querer sair não era um problema. Mas quando começa a tirar nota baixa, aí começa a ser um problema. Também, isso é importante. Pais fiquem atentos aos seus filhos, ao comportamento deles antes da nota baixa chegar. E Justamente. também a pessoas mais idosas, tudo isso, às Sim. vezes muita gente associa que seria um comportamento da própria pessoa idosa, mas muitas vezes pode ser um sinal de que ela está ficando ansiosa, depressiva e que precisa de atenção e cuidado. Sim, diminui a questão social, não quer conversar, não quer interagir, não quer sair. Isso com certeza aponta para algum problema aí da saúde integral, né? Bem, Misael, quando nós falamos em saúde mental, ainda tem muito estigma, né? Tem Uhum, aquelas pessoas que até hoje ainda pensam, né, que falar em ir no psicólogo é porque a pessoa é doida, é louca, tá com algum problema, né, mais sério, né, nesse grau. E como que você orienta alguém que tem esse medo, esse receio de pedir ajuda psicológica ou tem medo do julgamento das outras pessoas, que infelizmente na nossa sociedade realmente tem muita gente que julga a outra, você foi no psicólogo, né? E você tá uhum, com qual que é o seu problema, né? Já pensa dessa maneira e não que a pessoa está buscando cuidar da sua saúde. uhum. É, porque hoje a questão do mental, as pessoas vão sempre para a doença no sentido de loucura. Então é comum você ouvir pessoas falando assim: eu não sou louco para ir no psicólogo, para ir no psiquiatra. E aí a minha fala é: você deveria ir no psiquiatra, no psicólogo, justamente para não ficar louco. Ir ao psiquiatra ou ao psicólogo vai evitar você ficar louco. Embora, mais uma vez, eu acredito que as pessoas confundem ainda o que seria vulgarmente chamado de loucura ou algum problema de saúde mental. Na verdade, a saúde mental ela abrange questões da emoção, dos dilemas, as dificuldades da vida. A pessoa entrou ali num grau de ansiedade patológica, depressão, fobia, toque, pânico, enfim. Mas a maioria das pessoas pensam a loucura no sentido de devaneio, de delírio, de alucinação. E aí a gente tem que diferenciar isso. Né? Então nós temos uma saúde mental que está ali para pessoas que têm de fato o que a gente vai chamar de esquizo, né? Então a esquizofrenia é a cisão do eu. É um eu quebrado, é um fragmentado. Então realmente vem um comprometimento da lógica, da realidade, enfim, das sensações. Então, esse é um problema de saúde mental à parte que precisa de um cuidado, medicações bem específicas. Mas você tem a saúde mental que diz respeito às emoções, às relações, às dinâmicas familiares, que aí é também parte da saúde mental, mas diz de outro tipo de relação. Então, quando eu vou definir loucura, eu falo que a loucura é uma motivação louca. Porque também as pessoas confundem isso, né? Elas acham que loucura é só fazer uma coisa sem algum tipo de racionalidade. Mas, na verdade, a loucura, ou uma pessoa não ter cognição, não ter inteligência, e aí eu falo assim, não, isso é uma demência, isso é um problema degenerativo cerebral, da estrutura cerebral. Mas a loucura pode ser a pessoa usar todo o potencial dela de conhecimento para um motivo ou uma motivação louca. Tá vendo? Uma vez teve um caso aqui em BH de uma pessoa que ela tentou dar o filho dela para um casal de outros jovens, entendeu? E aí, ou seja, a pessoa ficou lá 4 meses pela internet tentando dar o filho dela. Entendeu? Aí a pessoa fala assim: essa pessoa é louca, tá vendo? Olha só o que ela fez. Essa pessoa tem um problema de caráter, um problema moral. Porém, olha só, eu falo assim: você já ficou tentando dar o seu filho pra alguém Sim. sem ninguém saber? Você tem alguma motivação dessa? Não, tá vendo? Então isso é loucura. A loucura é uma motivação e não a ausência de capacidades cognitivas. Né? Então isso é muito importante e é o que leva muitas pessoas a deixarem de procurar. Né? E algumas pessoas vão procurar quando tiver alguma crise, uma crise de pânico, aí vai no médico achando que tá morrendo do coração, tá tendo taquicardia, aí chega lá no médico, mas ele fala assim: não, você não tem nada, não, você tá bem. E aí a pessoa fala assim: então o que eu tenho? Ah, isso é ansiedade. Ixi, agora estamos lá a procurar.
Entendeu? Então, muitas pessoas deixam chegar numa situação bem grave, tentativa de suicídio, para procurar. Então, não, você sentiu um sintoma, você não está sendo produtivo, você não está conseguindo se relacionar como antes, você não está querendo fazer as atividades como antes, procure uma ajuda psicológica ou psiquiatra. É buscar essa ajuda, né, nessa prevenção, nesse Sim, cuidado de pequenos sintomas antes que a situação se agrave e se sim, torne crítica, né? sim, Então isso é isso mesmo. que as pessoas precisam fazer. Então fique atento à sua saúde, não deixe de buscar e de chamar por ajuda antes que a situação se agrave na sua vida. E pensando nas redes de apoio, Misael, o TouchPeace, ele trabalha para poder oferecer esse suporte emocional que é acessível a todas as pessoas, é gratuito, é 24 horas. E como que essa iniciativa pode ser também um ponto de apoio nesse cuidado da saúde integral? Uhum. Então, isso é muito importante. As pessoas, por mais que seja hoje uma frase clichê, mas uma frase que eu acho que está muito associado ao Augusto Cury. Inclusive, o Augusto Cury apoiou e apoia, né, o Touch Peace. Então, olha só que fantástico. E tem uma frase muito importante que é: ninguém quer morrer, ninguém quer tirar a sua vida. As pessoas querem se livrar da dor, elas querem se livrar do sofrimento. Então, muitas pessoas têm o desejo e desejam, às vezes, comunicar, aliviar aquela tensão que ela está sentindo, o desespero, a angústia. E quando elas falam, elas esvaziam emocionalmente o que estão sentindo. Elas têm a possibilidade de fazer o quê? Olha, agora eu estou muito angustiada. Na medida que ela vai conversando, ela vai fazendo o que a gente chama de esvaziamento emocional. Então ela consegue gerar uma experiência de tranquilidade, de bem-estar. Então, olha que importante esse trabalho do Touch Peace. Trazer a oportunidade, obrigado, trazer a oportunidade de gerar uma experiência de alívio de tensão. Um alívio agora emocional, onde a pessoa vai se esvaziar emocionalmente e vai dar uma chance dela procurar um médico, procurar uma ajuda. Ela então começa a diminuir o fator emocional, recupera a consciência e agora tem a oportunidade de procurar ajuda. Né? Então, fantástico. O Touch Peace está fazendo um trabalho maravilhoso, que antes só tinha aqui o CVV e agora o Touch Peace chegando com mais um braço para poder ajudar pessoas que estão nesse sofrimento em relação, né, à depressão, inclusive isso, né? Pessoas que estão pensando em suicídio estão depressivas. Então, ninguém pensa em suicídio do nada. As pessoas pensam em suicídio porque elas estão num quadro depressivo e a depressão é uma doença. E se é uma doença, tem tratamento, tem recursos para ajudar. Então fique atento, né? Não deixe de usar o nosso aplicativo. O aplicativo TouchPeace está à sua disposição para você chamar e poder conversar com alguém, para alguém que vai estar ali disposto para poder te ouvir, pronto para poder te ouvir, preparado para ouvir aquilo que você tem a dizer. A gente costuma dizer, Misael, que existe um poder no desabafar, né? Como você Com disse certeza. aí, quando a gente fala, quando a gente expõe aquilo que a gente está sentindo, por si só, isso já começa a ser terapêutico nas nossas vidas, já começa a produzir alívio nas nossas tensões e nas nossas emoções. Sim, com certeza. A Muito cura bem. na fala, né? Isso aí, obrigado, Misael. E, Misael, quando a gente conversa sobre saúde integral, muitas vezes a gente se esquece dos relacionamentos, que a gente vem Uhum. falando aqui desde o comecinho, a importância deles. E você disse aí que é importante a gente conhecer não só a nossa história, mas a história dos nossos pais, a Sim. nossa relação com eles, a história dos nossos avós e a história dos nossos pais com os nossos avós. Então, fala um pouquinho mais pra gente como que as nossas conexões com essas outras pessoas impactam no nosso bem-estar. Eu acho que é incrível você pensar naquilo que é mais básico da relação humana. O ser humano é inerentemente relacional. Isso porque, e como podemos provar isso? Pela dinâmica do desenvolvimento. O desenvolvimento humano é o mais dependente do outro que existe. Não há outro ser vivo tão dependente de relacionamento, de relações como o ser humano. Minimamente, nós precisamos aí é, 12 anos, 13 anos para poder ficar minimamente independente.
Na nossa cultura atual, infelizmente, segundo a sociologia, até os 33 anos as pessoas estão sendo consideradas adolescentes. Por quê? Porque enquanto elas morarem com seus pais, não se autossustentarem, não tiverem a sua capacidade de autogestão, elas são consideradas adolescentes. Adolescência, inclusive, é um conceito relacional. Porque a adolescência, em termos biológicos, hoje nós estamos marcando a adolescência, mas antigamente só existia criança e adulto. Não é isso? Então a adolescência é uma compreensão moderna do desenvolvimento. Não é isso? Então, uma vez que o ser humano ele então percebe essa característica inerente relacional, ele começa então a ser também afetado grandemente por essas relações. Então, não ter o apoio familiar, não ter as figuras familiares presentes, pai, mãe, isso vai gerar algum tipo de perda no desenvolvimento. Se, mais uma vez, essas figuras não fossem importantes, nós não teríamos por que tê-las, né? Ou elas não seriam essenciais para a própria formação e depois a estruturação da pessoa. Então, os meninos que não têm a figura paterna, eles vão ter mais problema com a insegurança, vão ter problemas com a marginalidade. É igual você vê estrutura, se você estudar James Dobson, Educando Meninos, se você vê sobre desenvolvimento da criança, se você for num presídio, vai num presídio aí, vai numa medida socioeducativa e veja lá quantos daqueles meninos têm a figura do pai. E os que têm pai, qual é o tipo de relação que eles têm com o pai? E nós vamos ver que isso está diretamente ligado. Hoje há um apelo muito grande por os problemas socioeconômicos, como se eles fossem o grande problema social, mas o problema social hoje é um problema relacional, é um problema familiar. Os homens fazendo filhos e não assumindo seus filhos. E as mulheres, muitas delas, não querendo ser mãe. Então, o que, que acontece? Terceirizando a criação, e isso vai gerar o quê? Uma perda da experiência familiar. A criança vai ter problemas. Se você estudar o John Bowlby, que é um grande estudioso sobre desenvolvimento da criança, a teoria do apego, o Winnicott sobre também as relações da criança com a mãe, Melanie Klein sobre as questões também né, relacionais com a mãe, com o pai. Enfim, se você estudar teóricos do desenvolvimento, o cérebro da criança, a criança e o seu desenvolvimento cerebral, enfim, viagem pelo cérebro da criança, enfim, não posso citar aqui um tanto de livros que você poderia ler e você vai ver que é essencial a relação familiar. Por quê? Porque nós somos um ser relacional. Então, uma vez que nós não temos essas relações, nós sofremos, nós temos danos emocionais e também muitas vezes físicas. Né? Ou seja, quem vai cuidar, quem vai ver uma vacina, quem vai ver um cuidado, quem vai olhar para você quando você estiver passando mal, ó, o fulaninho tá diferente hoje, tô achando que ele não tá bem. Então, esse olhar de cuidado, quando ele falta, ele muitas vezes traz problemas. Então, nós vemos que a relação, os relacionamentos são inerentes, eles então machucam porque eles são fundantes, ou seja, eles fazem parte da nossa formação do desenvolvimento físico, emocional, psicológico, e no futuro eles se dão também na dinâmica do amor, né? Então a busca pelo amor, não à toa que uma das maiores dores é a dor do amor, a dor de perder um cônjuge, a traição, o divórcio. Quantas pessoas estão depressivas porque descobriram uma traição? Quantas pessoas pensaram em se matar porque descobriram que o cônjuge né, teve ali um momento de infidelidade ou agora terminou o relacionamento? Então nós vemos que os relacionamentos são muito importantes. Mas para você ter relacionamentos saudáveis, cuide de você. Cuide da sua saúde, cuide do seu emocional. Né? Cuide da sua história, porque senão nós vamos passar só de mudar de endereço e de nome de pessoas, mas o relacionamento vai ser o mesmo. Quantas pessoas me procuram e falam assim: olha, eu me divorciei, agora estou num outro casamento, estou num outro relacionamento, mas está acontecendo tudo de novo. E aí, por que que acontece? Porque, na verdade, isso faz parte de uma dinâmica relacional não resolvida, não tratada, não curada. Né? Muito bem, então, você que está nos ouvindo, cuide bem dos seus relacionamentos, porque como acabamos de ouvir aqui, um relacionamento quebrado, um relacionamento né, inseguro, ou o desconhecimento de fatos do nosso relacionamento, das nossas relações, ou a ausência de algum relacionamento pode Isso ser mesmo. extremamente prejudicial para nós. Perfeito, isso mesmo. Muito bem. Então, Misael, muitos de nós lidamos com uma sobrecarga de tarefas e sempre a gente está
fica essa sensação de que está faltando tempo no nosso dia, né? De que as mesmas 24 horas que todos nós recebemos, parece que para uns rende mais, para outros rende menos, né? Quando a gente olha para o nosso dia, parece que o dia passou voando. E na sua opinião, quais práticas simples e rápidas podem ajudar as pessoas a enfrentarem esses desafios, né, de sobrecarga de uma forma mais leve, de uma forma mais equilibrada no seu dia a dia? Pois é, a sensação do tempo ou a relativização da experiência do tempo se dá a partir de como e o que você está vivenciando. Então, como eu estou experienciando alguma coisa e o que eu estou vivenciando. Se nós estamos vivenciando uma situação muito boa, a nossa sensação é de que o tempo está passando muito rápido. Se você está vivenciando uma história muito ruim, uma dor, parece que o tempo não passa nunca. Não é verdade? Então, nós temos essa experiência diferente com o tempo. Ao passo que hoje, uma característica que nós já falamos do tempo moderno está afetando a nossa noção de tempo, que é o excesso de estímulo visual através das telas. Então, o excesso de estímulo faz a gente ter a ideia de que o tempo está passando mais rápido. Mas por quê? Nós estamos vendo muitas coisas num curto espaço de tempo. Então, essa questão de ficar, né, como o pessoal fala, o scroll, né, ficar, o scrolling Rolando é a tela, vai infinito, né, rolando a tela. justamente rolando a tela aí, essa ideia foi feita justamente para prender as pessoas na busca pelo novo. Então, ou seja, quando o seu cérebro vê algo novo, ele libera a dopamina, e essa dopamina dá a sensação do que, olha, pode ser que isso aqui seja alguma coisa importante para nós. Vamos ficar olhando. Aí passa um minuto, aí vem uma coisa nova de novo. Um minuto, uma coisa nova de novo. Um minuto, e aí e assim infinitamente. Então as pessoas falam assim: olha, eu vi muita coisa hoje. Então ela viu um estímulo de uma quantidade de estímulo muito grande, e a sensação é que o tempo passou muito rápido, que ela fez muita coisa e que o tempo voou. Mas na verdade nós precisamos procurar desacelerar. Então, exemplo, passar meia hora sem mexer em nenhum tipo de tela. Não é isso? Tem pessoas hoje que estão tendo um sentimento de, eles chamam de toque fantasma. Então a pessoa nem tá com o celular e ela sente o celular vibrando. Entendeu? Então, ou seja, as pessoas estão tão dependentes hoje que eu vi uma pesquisa mostrando que uma pessoa foi feita uma pesquisa e perguntado, se eu não me engano, de 15 a 25 anos, pessoas de 15 a 25 anos. O que você prefere? Ter um dedo quebrado ou ver o seu celular sendo quebrado? Se eu não me engano, quase 60% falou que preferia ver o dedo sendo quebrado. Entendeu? Olha só. Então, olha como nós estamos numa situação grave. As pessoas preferem ter o dedo quebrado do que O o celular celular quebrado. quebrado. Então, isso mostra o nível de dependência, mostra inclusive a relação de dependência que a gente tem com a tela, e esse estímulo excessivo visual está prejudicando a nossa mente e também prejudicando essa nossa experiência de tempo, né? Ou seja, o tempo está muito curto. Eu falei, não é o que o tempo está muito curto, é nós que estamos excessivamente estimulando o nosso cérebro e tendo essa sensação de tempo encurtado, mas o tempo não está ficando curto. O tempo é o mesmo tempo para todo mundo. Verdade. Insuficiente ainda, né? O dia continua tendo 24 horas, né? Insuficiente, 24 horas suficientes. Inclusive, tem várias pesquisas mostrando que a produtividade das pessoas está sendo menor porque elas ficam alternando os estímulos. Ela está no trabalho, mas ela vai dar uma olhadinha aqui, não, só viu uma mensagem. Da mensagem ela vai para outra coisa, que vai para outra coisa, daqui a pouco ela está rolando, vendo uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho. Ela fala assim: nossa, eu fiz tanta coisa hoje. Você não fez tanta coisa hoje. Você perdeu o seu tempo a partir de estímulos totalmente, e na maioria das vezes, inúteis, infelizmente. Infelizmente. E esses estímulos, como você disse, a cada estímulo novo vai liberando dopamina. E isso, em certa medida, é viciante. Sim, E com certeza. muita gente, quando fica, você recomendou aqui, ó, fica 30 minutos sem a Sim, tela. E para muita gente isso pode começar a gerar uma crise de abstinência. com certeza. Teve um experimento nos Estados Unidos que colocaram pessoas dentro de uma sala sem nenhum estímulo auditivo, visual, elas poderiam ler, escrever e tal. Muitas pessoas começaram a se beliscar, a se automutilar, a dar choque nelas mesmas. Porque elas não dão conta hoje de ficar sem um estímulo, de ficar relaxada.
entendeu? Por causa justamente desse vício, dessa necessidade de ter sempre uma informação. Então, na medida que aumenta a dopamina, que vai gerar uma relação de vício, aumenta o cortisol, que vai gerar uma relação de irritabilidade. Então, quando você está sobre a tela, a sua atenção aumenta por causa do cortisol e o prazer aumenta por causa da dopamina. Mas na ausência dela, o cortisol continua aumentado, então você vai ter ansiedade, irritabilidade, e a dopamina vai ser essa tentativa da busca de novo pelo aquilo que dá prazer. Então é uma relação que as pessoas precisam começar a tomar cuidado, sair ao ar livre, ter mais momentos sem telas, e elas vão ter uma percepção de que passou muito tempo, mas não foi muito tempo. Muito bem, então cuide aí da sua saúde integral, tendo essa atenção dedicada ao tempo que você dedica às telas. E a maioria dos celulares, Misael, eles vêm com um alerta falando quanto tempo você Sim, ficou ali utilizando. É interessante a gente sempre dar uma olhada nisso para ver quanto tempo a tá gente está excessivo, né? dedicando, se não está um tempo excessivo, se a gente não está passando da Sim. medida ali de uso de telas. É importante a gente ficar atento a essas informações Com também. certeza. Para crianças até 7 anos, a ideia, até 5 anos, é zero telas. Hoje, assim, a gente vê que é meio que quase impossível fazer isso. Mas quanto menos telas menores, melhor. Inclusive, é uma relação. Quanto menor a tela, pior são os problemas oculares, para problemas na mão, problema na cervical. A partir de 5, né, vamos colocar 7 anos, no máximo 15 minutos. A partir dos 10, meia hora. A partir dos 12, uma hora. A partir dos 13, uma hora e meia, né, 14 ou 15 aí, 2 horas no máximo, seria o ideal. Mas hoje nós temos aí, se não me engano, uma pesquisa mostrando que crianças de 12 até 17 anos passam até 9 horas no celular. Os adultos chegam de 12 a 14 horas no celular. Então, extremamente perigoso e prejudicial para a sua saúde. Fique atento a quanto tempo você tem dedicado às telas, quanto tempo seus filhos têm dedicado às telas e comece a regular isso para o bem da sua saúde integral. Lembrando aí que nós estamos encerrando o mês de Novembro Azul, que é uma campanha de conscientização sobre a saúde do homem, especialmente sobre a prevenção do câncer de próstata. Então é importante lembrar que esse cuidado com a sua saúde emocional e a sua saúde integral, ela é essencial e isso também pode impactar a sua saúde física. E o TouchPeace está aqui sempre presente para você poder cuidar da sua saúde como um todo, para te oferecer um apoio emocional em todos os seus desafios, reforçando o seu cuidado integral. E para facilitar esse caminho, eu gostaria que você, Misael, nos informasse aos nossos ouvintes as suas redes sociais por meio das quais eles podem te Uhum, acompanhar, acompanhar o seu trabalho, ver um pouco mais daquilo que você faz, poder ter esse contato sim, mais próximo com você. Informe para eles sim, como que eles podem conseguir acompanhar esse seu brilhante sim. trabalho. Bom, o pessoal que quiser saber, conhecer um pouco mais do que eu faço, o trabalho, até entrar em contato, o YouTube Misael Silva, Misael com Z, Silva PC, PSI. Ok? Então no YouTube tem alguns vídeos lá, então tem vários temas. No Instagram, Misael com Z, JL Silva. Misael com Z, JL Silva. E tem um podcast também no Spotify. No Spotify, se eu não me engano, é Misael Psi. Tá vendo? Então, Misael Psi. Se você ver lá, então, vai estar minha foto lá, você vai encontrar. Muito bem. Encontre o Misael nas redes sociais dele, siga o trabalho que ele tem feito para que você possa conhecer um pouco mais sobre a sua saúde mental, sua saúde emocional e a sua saúde integral. Misael, muito obrigado por essa conversa tão boa, tão enriquecedora. Aprendi muito aqui com você nesse nosso podcast. Tenho certeza que a sua participação trouxe muitos insights para os nossos Bom, ouvintes que vão também poder aprender bastante a partir daquilo que a gente conversou aqui hoje. Misael, queria que você desse as suas palavras finais aos nossos ouvintes. obrigado, Daniel. Obrigado, Totpis. Eu tô, assim, muito feliz em fazer parte
desse trabalho, desse projeto, que com certeza já está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Então, você que está assistindo, que tiver qualquer dificuldade, não desista, não se desespere, tem jeito, tem solução, procure ajuda, se abra para uma experiência de que você está enfrentando uma doença, inclusive a doença mais prevalente no mundo a partir de 2030 será a depressão, serão os problemas psicoemocionais. Então, não deixe de buscar informação, não afunde na ignorância, não aceite essas palavras, isso aí é mãe, é frescura, é falta de trabalho, não é. É uma doença e precisa de tratamento. Então, que você tenha saúde, que você melhore e que você encontre ajuda. Muito obrigado, Misael. Lembre dessa frase: depressão é doença e tem tratamento. Você pode vencê-la através da busca pelo tratamento. E você que esteve até aqui conosco nesse nosso podcast, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de compartilhar, de curtir esse episódio, de indicar para alguém, para que mais uma pessoa possa também cuidar da sua saúde integral. E se você quiser acompanhar mais sobre esse tema, siga o nosso Instagram, touchpeace.pt, e em breve nós vamos lançar um quadro especial ali no nosso Instagram com o nosso psicólogo Misael. Então, até o nosso próximo episódio do Touch Peace Podcast.